Sim, doutor. Juntos, então, ele... Sob a proteção de Deus, na presença dos conselheiros Jorge Ervin, Hermas Eurides Brandão, do auditor Tiago Barbosa Cordeiro e ainda da procuradora junto a esse tribunal designada para a sessão, doutora Valéria Borba, declaro aberta, no horário regimental, a 10ª sessão ordinária desta Câmara. Ausente o auditor Sérgio Valadares por motivo de férias. Submeto a apreciação do colegiado para aprovação a ata número 9 da sessão ordinária do dia 20 próximo passado. Está em discussão. Votação aprovada. Concedo, de acordo com o regimento interno, oportunidade para comunicações e inclusão de processos em pauta. Está aberta a palavra. Auditor Tiago Barbosa. Obrigado, senhor presidente. Para comunicar sobre estamento dos autos de admissão 325.832 de 2011, também solicitar autorização para comunicar sobre estamentos deferidos pelo auditor Sérgio Ricardo Valadares Fonseca, dos processos de aposentadoria 635.700 de 2011 e de admissão de pessoal 746.331 de 2011. Devidamente anotado, conselheiro Hermas Brandão. Não tenho nada para sobrestar hoje. A palavra está livre. Passo ao relato de minha pauta. Tenho um alerta, processo 25.76.24.11 do município de Santo Antônio da Platina. Acompanho pareceres pelo arquivamento do processo por perda do objeto. Está em discussão. Votação aprovada. Prestação de contas de transferência 18.92.62.11, a PAI de Nova Olímpia. Interessados Anísio Roberto de Campos, Maria Maciel Lima Grifo. Convênio recebido da Secretaria de Estado de Educação. Após análise, a data e o Ministério Público opinam pela regularidade com ressalva, em face da ausência de cotação de preços. Nós acompanhamos a instrução pela regularidade com ressalva. Em discussão. Votação aprovada. 24.59.95.11. A PAI de Ibaiti. Interessados: Eliane Gomes Correia Negrão, Vilmar Luiz Marodim. A data opina pela regularidade. O Ministério Público acompanha no final a unidade técnica, contudo entende que se deve alertar a entidade concedente para impropriedades do convênio, mais especificamente atribuindo à sede a incumbência de designar servidores estaduais para prestar serviço, matéria já discutida em vários outros processos em que a sugestão não foi acatada. Desta forma, acompanho a data e deixo de acolher a proposta do Ministério Público. Está em discussão. Votação. Aprovado. Pensão 46.2556/05 do município de Guaratuba. Concessão de pensão a Wilson de Souza Miranda, Fernando de Souza Miranda e Maurício de Souza Miranda, filhos de Ana Correia Souza Miranda, servidora municipal falecida em 15/7/2004. Embora tenha sido feita diligência à origem, não foi juntada ao processo
o registro do ato de ingresso da servidora no órgão. Conforme apontamentos, ela foi admitida em 1996. A municipalidade, falando no processo, requer a aplicação da súmula 5 desse tribunal. E o nosso voto é pelo registro do ato de pensão, conforme pareceres, aplicando-se a súmula 5 desta Corte. Em discussão. Votação aprovada. 39.7147/09, Previdência Social dos Servidores de Palmital. Neste processo, o Ministério Público faz recomendações, que são acatadas pelo relator, que vota pelo registro do ato de pensão, com as recomendações sugeridas pelo Ministério Público. Em discussão, votação, aprovado. Admissão de pessoal 37.742/10 do município de Maringá, conforme instrução pelo registro do ato. Em discussão, votação, aprovado. Processo de servidor 72.291/11, interessado Walter Luiz Demenec, que é um requerimento formulado pelo mesmo para que seja revisto seu enquadramento funcional. A diretoria jurídica e o Ministério Público aduzem que a interpretação guerreada pelo interessado não está adequada à sistemática estabelecida pela Lei Estadual 15.854/08. Eis que, em momento algum, o comando normativo do artigo 15, parágrafo 2º, conferiu ao servidor o direito a ocupar de imediato a referência correspondente ao seu tempo de carreira. Desta forma, acompanhando a instrução do processo pelo indeferimento do pedido, disponibilizando-se ao interessado o acesso aos motivos da decisão, acompanhando as manifestações uniformes da DIJURE e do Ministério Público. Em discussão. Votação aprovada. 70.803/12, interessada Milene Karen Bratz Toppel Reinaldin, requerimento de funcionário ocupando de cargo de técnico de controle para averbação de tempo de serviço, pelo deferimento da averbação para os efeitos de aposentadoria e disponibilidade, conforme pareceres. Em discussão, votação, aprovado. Prestação de contas anual, 16.91.80/11, Fundo Municipal de Saúde de Apucarana. Inicialmente, foi concedido o contraditório e ampla defesa ao interessado, tendo em vista a constatação de divergência entre os valores do ativo passivo permanente do balanço patrimonial do SINAM e a contabilidade. Esclarecido pela parte, a parte tentou fazer esclarecimentos, esses esclarecimentos não foram acatados pela DCM, que entende, muito embora a restrição tenha sido tentada ser regularizada, o balanço patrimonial protocolado não foi assinado pelo gestor competente, bem como pelos responsáveis. Foi encaminhado um documento protocolado ao tribunal sem nenhum tipo de assinatura. Na verdade, pelo documento, a irregularidade seria sanada, mas como não tem assinatura, o documento não tem valor. Então, o nosso voto é acompanhando a instrução pela irregularidade das contas, em face da ausência de assinaturas no documento enviado, aplicação de multa e prazo de 30 dias para cumprimento. Em discussão, votação aprovada. 16.92.02.11, Fundo Municipal de Assistência Social de Apucarana, acompanho pareceres pela regularidade das contas. Em discussão, votação aprovado. 20.32.73.11,
Fundo de Previdência do município de Santo Tomé, pela regularidade das contas, conforme pareceres, com recomendações sugeridas. Em discussão, votação, aprovado. Vinte 715511, Câmara Municipal de Autônia. Interessado Adão dos Santos. Se refere à prestação de contas anual do exercício de 2010 do referido órgão. Poder Legislativo de Autônia. Acompanho pareceres pela regularidade das contas. Em discussão, votação, aprovado. 2087-20/11, Câmara Municipal de Pérola. Interessados Ângela Merce Azedo e Daniel Borges. Se refere ao exercício financeiro de 2010. Também acompanham pareceres pela regularidade das contas. Em discussão, votação, aprovado. 212604/11, Câmara Municipal de Braganey. Interessados Celestino Denardim, Ercílio Pedro Frison. Prestação de contas da Câmara Municipal de Braganey, referente ao exercício financeiro de 2010. A DCM conclui que as contas enquanto regulares, contudo, ressalta a necessidade de recomendação no sentido de que sejam adotadas providências para regularizar os valores extraídos da comparação entre o ativo e o passivo, compensados do balanço patrimonial, tendo em vista a disparidade entre o relatório emitido pela contabilidade e aquele levantado a partir dos dados enviados ao sistema. Por sua vez, o Ministério Público propugna pela desaprovação das contas, em face da existência apenas de cargos comissionados e cargos políticos no município. Em que pese o posicionamento do Ministério Público, entendo que as contas podem ser julgadas regulares com ressalvas, com as recomendações sugeridas pela DCM. Em discussão. Votação, aprovado. Prestação de contas do prefeito municipal, protocolo 1605-2311. Município de Ibema, interessado Aramitã Antônio Fortunato. Em análise, a DCM sugere a concessão de contraditória e ampla defesa ao interessado, tendo em vista que a resolução ou parecer do Conselho de Saúde apresenta conclusão por ressalva, bem como a constatação de divergência entre os valores do ativo passivo permanente do balanço patrimonial, do SIM-AM e contabilidade. O órgão faz os seus esclarecimentos e, no final, a DCM opina pela regularidade com ressalvas. O Ministério Público diverge do entendimento da unidade técnica, opinando pela desaprovação das contas, em face da ausência de manifestação do Conselho acerca das justificativas apresentadas pela administração, bem como pela permanência da aplicação de multa administrativa. A nossa proposta de voto é emissão de parecer prévio, recomendando a regularidade das contas com ressalva, em face das divergências entre os valores do ativo passivo permanente do balanço patrimonial do SIM-AM e da contabilidade, bem como também pela ressalva contida na resolução 111 do Conselho de Saúde. São duas ressalvas, dois motivos de ressalva. Em discussão, votação, aprovado. 2048-1411 do município de Mamburê, interessado Henrique Sanches Sala e Ricardo
Radomski. Prestação de contas referentes ao exercício financeiro de 2010. Acompanho pareceres do processo pela emissão de parecer prévio recomendando a regularidade das contas. Em discussão, votação, aprovado. 21, 14 e 2011, município de Porecatu. Interessado, Walter Tenan. Surgir a emissão de parecer prévio propondo a regularidade das contas, conforme pareceres, fazendo recomendações ao município. Em discussão. Votação. Aprovado. 22.1190/11, município de Autônia. Interessado, Pedro Nunes da Mata. Prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2010. Inicialmente, houve sugestão da DCM para que fosse concedido o contraditório e ampla defesa ao interessado, haja vista a existência de resultado financeiro deficitário das fontes não vinculadas, acima de 5%, bem como ressaltou a necessidade de recomendação ao município quanto à efetividade no cumprimento dos programas estabelecidos no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias. No contraditório, o interessado informa que a ocorrência de resultado negativo se deu em função da arrecadação não haver atingido as expectativas em relação aos compromissos já assumidos pelo município. Informa que ocorreram despesas inesperadas em virtude de chuvas e outras justificativas que nós já conhecemos. Em análise conclusiva, tanto a DCM como o Ministério Público entendem que as justificativas não são suficientes para sanar os apontamentos, motivo pelo qual opinam pela irregularidade das contas e consequente aplicação da multa prevista no artigo 5º, 3º, parágrafo 1º da Lei Federal 10.028, bem como a necessidade de se expedir a recomendação acima citada, essa 12.028, aquela do 30% sobre os ganhos auferidos. A nossa sugestão de voto é pela irregularidade das contas, conforme pareceres, tendo em vista que o resultado financeiro foi deficitário e superior aos 5% que o tribunal tem aceito, que já tem jurisprudência nesta casa. Entretanto, deixo de aplicar a multa sugerida, dada a desproporcionalidade da sanção correspondente a 30% dos vencimentos anuais do agente, bem como pela ausência de demonstração de dolo, conforme entendimento aprovado e esposado em decisões anteriores. Recomendo que o município observe a efetividade no cumprimento de seus programas. Está em discussão. Votação. Aprovado. Está esgotada a pauta. Agradeço a atenção de todos. E para o relato de sua pauta, passo a palavra ao conselheiro Hans Jorge Erwin. Senhor presidente, conselheiro Ataúde Matos Leão, ilustre procuradora doutora Valéria Borba, que nos honra hoje com sua presença, doutora Vera, conselheiro Hermas, conselheiro Tiago, senhores componentes desse plenário. Eu relato uma tomada de contas, protocolado 126.400 de 2000, que é interessado o Clube dos Amigos dos Deficientes Físicos de São José dos Pinhais. E o interessado era o senhor Mauro de Carvalho. É uma prestação de contas de recursos repassados pelo Estado no ano de 1988. 88. Não é 98 anos, mas não, 88. É um caso um pouco sui generis, que nunca aconteceria comigo. Porque eu chamo Hans-Georg Herwig,
Só tem, acho que eu no Brasil, com esse nome. Mauro de Carvalho deve ter um monte. Só aqui nesse processo apareceu 3. Esse processo já foi submetido à segunda Câmara, numa sessão ordinária, primeiro em novembro de 2009, onde ele foi julgado por unanimidade a procedência da tomada de conta, com a comprovação de irregularidades, e foi determinado o recolhimento de recursos no valor de R$ 44.829,00, solidariamente, pelo Clube dos Amigos Deficientes Físicos de São José dos Pinhais e pelo senhor Mauro de Carvalho, onde constava inclusive um CPF. Nós estamos falando dos Clubes dos Amigos dos Deficientes Físicos de São José dos Pinhais. Só que esse cara, esse Mauro de Carvalho, com esse CPF, ele morava em Barbosa Ferraz, bem pertinho de São José dos Pinhais. Após, então, a expedição do ofício de comunicação, intimando, então, esse senhor Mauro de Carvalho para pagamento, foi protocolado um ofício pelo então intimado e homônimo Mauro de Carvalho, esclarecendo que provavelmente teria havido um equívoco desse tribunal, uma vez que, naturalmente, jamais prestou contas por esse Clube dos Amigos de São José dos Pinhais. Se ele pudesse, ele o faria em Barbosa Ferraz. Após, então, a expedição desse ofício, esse senhor Mauro de Carvalho para que ele pagasse esse valor, foi protocolado um novo ofício por esse senhor, esclarecendo ter ocorrido, então, esse equívoco do tribunal e que ele não podia ser responsabilizado por isso. O feito foi remetido ao setor de cadastro, foi efetuada uma nova busca após localizar o efetivo responsável, restando então anexado extrato com o nome do senhor Mauro de Carvalho, porém com um outro CPF e endereço, dessa feita com residência no município de São José dos Pinhais. Deu na trave de novo. Foi proposto então a retificação do item do acórdão, tendo sido preferido então um novo acórdão, indicando dessa feita como responsável esse senhor Mauro de Carvalho com um CPF diferente. Foi expedido um novo ofício de comunicação e a diretoria de execuções comunica ter havido novo caso de homônimo, pois o intimado nunca teve qualquer relação com aquela entidade, conforme inclusive despacho e requerimento do interessado. Em razão, então, da possível condenação de pessoa diversa da efetivamente responsável pela conta, a minha sugestão, que naturalmente recomendaria a imediata declaração de nulidade do feito, eu solicitei uma urgente manifestação do Ministério Público, o que na verdade não aconteceu. O Ministério Público opinou que o processo fosse encaminhado à Diretoria de Análise de Transferências para que ela indicasse a origem da obtenção do nome do gestor da entidade, seu endereço e CPF, bem como a obtenção de cópia do ato constitutivo da entidade e alterações posteriores. Este relator não acatou essas providências sugeridas, embora elas fossem pertinentes, em razão do tempo que demandaria para o seu atendimento, com a possibilidade de causar, na nossa opinião, danos irreparáveis ao interessado, que não foi intimado para a apresentação do contraditório, quando houve a nova retificação da decisão anterior. Em sua manifestação final, então, o Ministério Público opinou, eu ia dizer uma coisa, mas não vou dizer, em homenagem à doutora Valéria, que está aqui presente, opinou pela manutenção da decisão, por entender que está cobertada pelos efeitos da coisa julgada, só podendo ser modificada pela rescisória ou provocação do Poder Judiciário.
O nosso voto é de que ambas as decisões deverão ser anuladas para se repor o processo na fase de intimação do verdadeiro interessado para a apresentação do contraditório, conforme inclusive adiantei em meu despacho número 646 de 2012. Sem entrar na seara da existência ou não da denominada coisa julgada administrativa, assunto tormentoso, tanto na doutrina quanto na jurisprudência pátrias, a administração pública possui o poder de autotutela, devendo rever seus atos viciados ou evados de nulidade. Nós temos, inclusive, já delineados pela súmula 473 do Excelso Supremo Tribunal Federal, que diz, abro aspas, a administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos, ou revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial. Fecho aspas. Analisando-se então o caderno processual, verifica-se que a decisão retificadora foi proferida há menos de 2 anos, não tendo sido atingido o prazo quinquenal que tem sido adotado pela doutrina e jurisprudência como parâmetro limitador para o exercício do dever de autotutela da administração. Verifica-se também que o nome do apontado, interessado, Mauro Carvalho, condenado solidariamente ao recolhimento dos recursos repassados, surgiu apenas no ofício 262 de 2007 da Diretoria de Análise de Transferências, expedido para apresentação do contraditório sem a indicação de qualquer número de CPF. Posteriormente, o novo acórdão 1919 e o acórdão 1682, o primeiro de 2009 e o segundo de 2010, foram retificados para a inclusão dos números de CPF que pertencem a homônimos Mauro de Carvalho, que afirmam não possuírem qualquer relação com a entidade recebedora dos recursos e, sem que tivessem sido intimados, para a apresentação do contraditório. Em consulta ao cadastro de pessoas jurídicas desta Corte, disponível no site deste Tribunal, constata-se que não existe a indicação do nome de qualquer representante legal ou responsável pelo Clube dos Deficientes Físicos de São José dos Pinhais, seja no nome de Mauro Carvalho ou Mauro de Carvalho. Logo, na nossa opinião, impõe-se a cassação de referidas decisões, porque absolutamente nulas e estão prejudicando terceiros. Assim, nosso voto é pela anulação dos acordos 1919-09 e 1682 de 2010 da Segunda Câmara para o fim de repor o processo à fase de apresentação do contraditório pelo responsável legal pelo Clube dos Deficientes Físicos de São José dos Pinhais, o qual deverá ser identificado e apontado pela Diretoria de Análise de Transferências, na forma sugerida pelo Ministério Público junto a essa Corte. É meu voto, senhor presidente. Está em discussão. Eu acredito que o voto de Vossa Excelência foi bem colocado e eu vou acompanhá-lo. Só resta a mim uma dúvida, né? Se houve alguma comprovação de que esse cidadão realmente não é o Mauro Carvalho ou apenas um requerimento. Não, houve comprovação. Comprovação de que não é o. Que não é, houve comprovação. Agora se comprovou que existe um Mauro de Carvalho, só que agora se achou o famoso, o verdadeiro. Se achou Mauro verdadeiro. de Carvalho. Está em discussão, votação, aprovado. Eu tenho uma prestação de contas de transferência, 252.509/2011, da Associação de Pais e Amigos Excepcionais de Floraí, que é interessado, seu Geraldo Aparecido Genovez. É um convênio de 2010, com a Secretaria de Educação, R$ 95.169,00, e o objeto era a conjugação de esforços na educação básica especial. O Diretoria de Análise de Transferência se manifestou pela regularidade, o Ministério Público da mesma maneira. O Ministério Público só coloca informa que existe uma impropriedade da cláusula terceira do convênio,
que atribui à Secretaria de Educação a incumbência de designar servidores estaduais para prestar serviço junto à mantenedora, para suprimento das vagas definidas pelo Departamento de Educação Especial e Inclusão Educacional, conforme o quadro a seguir. Ato, segundo o Ministério Público, expressamente proibido pelo artigo 43 da Constituição Estadual. Nosso voto é de que, em que pese o entendimento diverso do Ministério Público, não é o caso de ser feito ao Governo do Estado o alerta referido, consoante entendimento contido, inclusive no Acórdão 705 de 2002, da Segunda Câmara, de que o artigo 43 não se aplica ao caso em exame, na medida em que os demais dispositivos constitucionais e legais permitem a cessão de professores e profissionais de educação especial, no caso específico, quando destinados a atender o ensino em entidades privadas sem fins lucrativos, votados exclusivamente a promover a educação das pessoas portadoras de deficiência. Diante do acima exposto e demais documentos acostados ao processo, acato a manifestação da Diretoria Ordinária de Transferências e voto pela regularidade da presente prestação de contas. Está em discussão. Votação aprovada. Relatório de inspeção 76.475 de 2011, da Companhia de Desenvolvimento de Campo Largo, interessado em Emílio Pianaro Júnior, que, em virtude do protocolo 112.875 de 2012, que foi anexado aos autos, naturalmente deve ser uma resposta ao que foi constatado, sempre acontece isso, não. Quando está para fazer o gol na última hora, vem um novo documento. Mas nós temos, enquanto nós estivermos acatando isso, também não vou eu que vou mudar isso. Como eu estou indo embora também, vou terminar até a minha despedida, eu vou continuar acatando essas retiradas de pauta, que na minha avaliação não deviam ser feitas. Mas vou solicitar a retirada de pauta para anexação, para nova instrução, em virtude dessa juntada de novos documentos. Está retirado de pauta pedido de Vossa Excelência. Prestação de contas anual, protocolado 157.476 de 2011, Fundo de Previdência dos Servidores Municipais de Cafelândia, que é interessado, Sr. João Salles Suolinski e Marco Roberto Prax. Deve ser diferente, mas é que está escrito mais ou menos aqui, só tem consoante. São contas de 2010, em que tanto a Diretoria de Contas Municipais como o Ministério Público opinam pela regularidade, e é o nosso voto. Em discussão, votação aprovada. 159.436 de 2011, Câmara Municipal de Ibaiti, interessado, Sr. Cláudio Gerolimo e Cirlei Teixeira da Silva Mattioli. Contas também de 2010, em que a Diretoria de Contas Municipais opinou pela regularidade com recomendações, o que foi acompanhado pelo Ministério Público e também por este relator. Em discussão, votação aprovada. 207.660 de 2011, Câmara Municipal de Curumbataí do Sul, interessados Silvio Donizete Sanches e William Andrei Cabreira Albino. São também contas de 2010, em que a Diretoria de Contas Municipais e o Ministério Público concluem pela desaprovação das contas e aplicação de multa em face da extrapolação do limite da despesa da Câmara, estabelecidos no artigo 29A da Constituição Federal, vez que estas superaram o somatório da receita tributária e das transferências constitucionais efetivamente arrecadadas no exercício anterior. Só que eu, ao compulsar os autos, verifiquei que essa extrapolação representou 0,07% do valor. Não é 0,7 não, Dr. Hermas. É 0,07%. Então, sem entrar muito no mérito, e com escusa, inclusive, ao Ministério Público, que posicionou contrariamente, eu vou, naturalmente, houve extrapolação, não há dúvida, 0,07, pode ser 10, tem gente que admite 10, outra admite 5, eu me baseei num valor
do Hermas também tem um, e achei que 0,07 o prefeito não merecia ser caçado, o presidente da Câmara não merecia uma pena tão capital como seria uma irregularidade das contas, e ele ficaria naturalmente inelegível. Então, sem entrar muito no mérito, eu vou propor uma aprovação com ressalva dessas contas em virtude da pequena extrapolação. Tinha mais um item que foi sanado, né, que dizia respeito a uma redução percentual do Poder Legislativo. Quer dizer, houve na época, inclusive, uma modificação de lei, e que, segundo, inclusive, a Direito de Contas Municipais, poderia ser ressalvado, mas que ele não tinha o poder para fazer isso. Eu, como tenho esse poder, então eu vou ressalvar com base nesses valores que eu achei que são muito pequenos, para que esse presidente da Câmara fosse punido com uma irregularidade e com as consequências dessa irregularidade, que são, já frisei isso várias vezes aqui, que para um político, a irregularidade das contas feitas pelo Tribunal de Contas é a pena de morte na vida civil. Quer dizer, esse não, politicamente está liquidado. Então, eu acho que por causa desse pequeno percentual, eu vou aprovar com ressalvas essas contas. Está em discussão? Não, e vou tirar também a multa. Proposta do ilustre relator é pela regularidade com ressalvas. Regularidade com ressalva. Está em discussão. Votação. Aprovado. 208.682 de 2011, Fundo de Aposentadoria e Pensão dos Servidores Públicos de Pérola. Interessado Vicente Rossar. Contas de 2010, pareceres favoráveis da Direito de Contas Municipais do Ministério Público, também é o nosso voto. Em discussão. Votação. Aprovado. 211.969 de 2011, Câmara Municipal de Quatro Pontes. Interessados Ondi Afonso Kist e Salésio Langer. Contas também de 2010, pareceres favoráveis da Direito de Contas Municipais do Ministério Público, e é o nosso voto. Em discussão. Votação. Aprovado. Prestação de contas de prefeitos municipais, protocolado 186.425 de 2011, município de Ivatuba. Interessado Vanderlei Oliveira Santini. Contas também de 2010, em que a Diretoria de Contas Municipais opina pela regularidade com uma recomendação para que conclua uma obra que está inacabada. O Ministério Público é da mesma opinião, e o nosso voto também acompanhando a instituição do processo pela regularidade das contas, com a recomendação proposta pela Diretoria de Contas Municipais. Proposta do senhor relator pela emissão de parecer PEV pela regularidade das contas. 210.008. Em discussão, votação. Aprovado. Desculpe, senhor presidente. Vossa Excelência está com a palavra. 210.008 de 2011, município de Jaguapitã. Interessados Luiz Augusto Vieira e Luiz Carlos Trape. Contas também de 2010, em que a Diretoria de Contas Municipais analisou as justificativas apresentadas, concluindo que a falta de inscrição na dívida fundada dos precatórios notificados pode ser convertida em ressalva, considerando que o valor não foi inscrito no exercício de 2010, sendo inscrito posteriormente e paga a parte acordada para o exercício de 2011, afastando, então, a sugestão de aplicação de multa anteriormente proposta. Conclui, então, pela regularidade com ressalva, mantendo a recomendação sugerida. O Ministério Público acompanha também e com a recomendação. E o nosso voto, então, acompanha a instrução do processo pela regularidade das contas com ressalva, com a recomendação proposta. Em discussão, votação. Aprovado. 211.543 de 2011, município de Pitangueiras. Interessado, Sr. Cristóvão Videira Ripo. Contas também de 2010, em que a Diretoria de Contas Municipais conclui pela regularidade das contas, mas mantém a recomendação quanto à necessidade de adoção de medidas para que o orçamento seja efetivamente realizado. O Ministério Público acompanha, e o nosso voto é pela regularidade da presente prestação de contas, acatando as recomendações propostas. Em discussão, votação. Aprovado. E, finalmente, 215.433 de 2011 do município de Quatro Pontes, que é interessado sobre Rudi Kuntz, contas também de 2010,
em que a Diretoria de Contas Municipais conclui pela regularidade das contas com recomendações da municipalidade, para que ela dê efetividade ao plano plurianual e à lei orçamentária anual. O Ministério Público acompanha, também pela regularidade das contas, acatando as recomendações, e o nosso voto é acompanhando, então, a instituição do processo, pela regularidade das contas do município de Quatro Pontes, do exercício financeiro de 2010, acatando as recomendações propostas. Está em discussão a proposta do senhor relator. Em votação. Aprovado. É o que constava da minha pauta, senhor presidente. Agradeço a atenção de todos. A presidência agradece a Vossa Excelência. Para o relato de sua pauta, com a palavra o conselheiro Hermas Brandão. Excelentíssimo senhor presidente, conselheiro Ataliano Maslião, excelentíssima senhora procuradora, doutora Valéria Borba, conselheiro Jorge Herve, conselheiro substituto Tiago Barbosa Cordeiro, nossa secretária, doutora Vera. Inicio pelo protocolado de prestação de contas de transferência, protocolo 1849-1709, Fundação Universitária Federal do Paraná, para o desenvolvimento da ciência, tecnologia e da cultura. Trata-se de prestação de contas relativa a recursos de transferência, no exercício 2008-2011, responsabilidade do senhor Hélio Hipólito Simiema. A diretoria da transferência opinou pela regularidade das contas com ressalva, apresentado nos termos da instrução. E o Ministério Público também acompanha o parecer, a instrução da DAT e sugere que as ciências sejam julgadas regulares com ressalva. O nosso voto é no sentido de ser julgadas regulares com ressalva as contas da Fundação Universidade Federal do Paraná para o desenvolvimento da ciência, tecnologia e cultura, exercício 2008-2011, sendo aplicado ao responsável, senhor Pedro José Steiner Neto, multa devido ao atraso na apresentação da prestação de contas. É o voto, senhor presidente. Ele está em discussão. Votação aprovada. Seguir o protocolado 1542/0-010, transferência voluntária, é um convênio celebrado na Fundação Faculdade Luiz Meneghel e a Fundação Araucária. A diretoria de transferência opinou pela regularidade das contas com ressalva, em fase da apresentação do termo de cumprimento dos objetivos, depois de esperado o prazo concedido para tanto. O Ministério Público, junto a esse Tribunal de Contas, acompanhou a conclusão da unidade técnica, opinando pelo julgamento das contas com ressalva. Entretanto, observo que o eventual desatendimento de determinação desse tribunal para a juntada de documentação poderia resultar em sanção pecuniária para o gestor, o que não é o caso dos autos. Isso porque que não houve tal determinação, mas abertura de prazo para que o gestor exercesse o direito contraditório e a ampla defesa, cuja omissão não pode implicar qualquer sanção. Assim, e considerando que o termo de cumprimento dos objetivos foi apresentado, entendo que a irregularidade foi integralmente sanada, não restando qualquer impropriedade ou falta de natureza formal a ser ressalvada. Ante exposto, acolho parcialmente as manifestações da diretoria de transferência e do Ministério Público do Tribunal de Contas para propor o julgamento pela regularidade das contas da Fundação Faculdade Luiz Meneghel. É o voto, senhor presidente. Ele está sob apreciação. Votação. Aprovado. Seguir o protocolado 376-514/10, é uma prestação de contas de transferência voluntária entre o Instituto Paranaense de Juventude e a Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. No valor de R$ 20.947, referente ao exercício financeiro 2009 e 2011, tendo por objeto apoio a ações que visam oferecer oportunidade para que os alunos aprendam a se expressar com maior desenvoltura por meio de educomunicação. O tomador do recurso, Instituto Paranaense de Juventude, na pessoa do seu representante legal, foi devidamente citado para apresentar contraditório. Não obstante o prazo legal, transcorreu in albis, sem qualquer manifestação ou solicitação do interessado. Desta feita, a diretoria de transferência e o Ministério Público do Tribunal opinam pela irregularidade das contas com imposição de multas cabíveis em razão da ausência do termo de instalação e funcionamento dos equipamentos. A ausência do termo de cumprimento dos objetivos ainda atrasa 64 dias a entrega da prestação de contas. Sugere, em razão disso, o recolhimento integral dos recursos repassados, no valor de R$ 20.947, devidamente corrigidos, solidariamente pelo Instituto Paranaense de Juventude e pelo senhor Maurício Santos da Luz, ex-presidente do Instituto, aos cofres do Estado. A aplicação da multa prevista no artigo 87, letra A, para a primeira, letra A e B, e da Lei Complementar Estadual 103 de 2005, em razão do atraso da entrega da prestação de contas e pela ausência de encaminhamento dos documentos e informações solicitadas. A inclusão do nome do gestor
das contas no cadastro de responsável por contas regulares, para fins dispostos do artigo 170 da Lei Complementar 103/2005. E, em caso de não recolhimento das responsáveis dos valores apontados nos prazos legais, exclusão individuativa pelo órgão competente, com fundamento no artigo 71, parágrafo 3º da Constituição Federal, e artigo 76, parágrafo 3º da Constituição Estadual, e artigos 515 e 520 do Regimento Interno do Tribunal de Contas. Nosso voto: acordo à instrução de diretoria geral das transferências, parecer do Ministério Público no Tribunal, e voto pela regularidade da presente prestação de contas de transferências voluntárias com as determinações e multas acima elencadas. É o voto. Está em discussão. Votação aprovada. A seguir, o processo 159/11, a prestação de contas anual da Câmara Municipal de Malé, referente ao exercício financeiro de 2010. Tanto a Diretoria de Contas Municipais como o Ministério Público opinaram pela regularidade das contas. E esse é também o nosso voto. Em discussão, votação aprovada. A seguir, o protocolado 164/11, Fundação de Esporte de Londrina. Responsáveis o senhor Paulo Roberto de Oliveira e Claudemir Vilauta. A Diretoria de Contas Municipais opinou pela regularidade das contas com ressalva, apresentada nos termos da instrução, e o Ministério Público, na mesma, acompanhou a Diretoria de Contas Municipais. E o nosso voto também é que seja julgada as contas com regulares com ressalvas, referente ao exercício de 2010, sendo aplicado ao responsável multa. É o voto, senhor presidente. Está em discussão. Votação aprovada. Prestação de contas da Câmara Municipal de Faxinal é o protocolo 169/920/12, referente ao exercício financeiro de 2010, e responsabilidade do senhor presidente Moacir Paulo Sega. A Diretoria dos Municipais do Ministério Público, não através da instrução 29/12 e parecer 389/12, pela regularidade das contas, tendo vista a extrapolação do limite de despesa da Câmara. Sugere, em razão da irregularidade, a aplicação da multa prevista no artigo 87, parágrafo 3º, parágrafo 4º da Lei Complementar 103/05. Conforme se verifica da análise da Diretoria de Contas Municipais, o total de despesa da Câmara Municipal foi de 7,0,4 extrapolando em 0,4 o limite previsto no artigo 29A da Constituição Federal. Não obstante o excesso verificado, que se traduz em um montante de R$ 5.073,37, a análise da gestão 2009-2010, realizada pela Diretoria de Contas Municipais, demonstra um resultado positivo. Destaque, entendo, a conversão em ressalva do ITS, conforme procedentes julgados por esta Câmara. Faço exposto, e nos termos do artigo 16, inciso 1º da Lei 113/2005, voto no sentido que essa acordo julgue pela regularidade das contas prestadas pelo Legislativo Municipal de Faxinal, exercício 2010, ressalvando a extrapolação do limite da despesa da Câmara. É o voto. Ele está em discussão. Votação aprovada. Seguir, prestação de contas do prefeito municipal do município de Malé, senhor César Loyola Fênix. É o protocolo 160-132/11, relativo ao exercício 2010. A Diretoria de Contas Municipais emitiu parecer pela regularidade das contas com recomendação em fase. O resultado financeiro deficitário das fontes não vinculado em 3,25%. B. Responsável pelo controle interno é cargo em comissão, cabendo multa prevista no artigo 87, parágrafo 3º, letra 4 da Lei Complementar 113/2005. Tendo em vista a existência de obra paralisada, recomenda a adoção de medidas necessárias para dar andamento na obra, registrando no lado contínuo a correta situação do sistema SIM-AM, módulo de obras públicas. O Ministério Público no Tribunal concorda com a instrução da Diretoria de Contas Municipais, opinando pela emissão de parecer prévio pela regularidade das contas, exercício 2010, com a recomendação da unidade interna. O nosso voto: na esteira de números precedentes desse colegiado, os percentuais inferiores a 5%, pode ser motivador de conversão de irregularidade em ressalva às contas. Portanto, a despeito da instrução e do parecer exarados no processo, converto em ressalva o item relativo ao déficit orçamentário de 3,21%. Relativamente ao cargo de controlador interno, por estar sobejamente comprovado no processo de tratar de servidor efetivo, investido em cargo de comissão, considero o item irregular, recomendando ao gestor a adequação no quadro de servidores municipais.
Ainda acata a recomendação sugerida pela Diretoria de Contas Municipais, no sentido que o gestor adote medidas necessárias para dar andamento nas obras paralisadas, registrando dado contínuo na correta situação do sistema SIM-AM modo de obras públicas. Faço exposto, conforme previsto no artigo 1º, inciso 1º e artigo 23 da Lei Complementar 103 de 2005, voto no sentido que o parecer prévio desse tribunal, seja pela regularidade com ressalva das folhas do Executivo Municipal de Malé, exercício 2010, ressalvando o déficit orçamentário de 3,25% e recomendando ao gestor a adequação do quadro de servidores municipais para a regularização definitiva do cargo controlador interno e ainda que adote medidas necessárias para dar andamento na obra, registrando o ato contido a correta situação do sistema SIM-AM. É o voto, senhor presidente. Está em discussão. Votação. Aprovado. E, finalmente, senhor presidente, é o protocolado de 162.708/11, é uma prestação de contas municipal do prefeito do município de Chopinzinho, de responsabilidade do senhor Vanderlei José Trastani. A Diretoria de Contas Municipais manifestou em parecer prévio pela regularidade das contas, ressalvando a nomeação dos servidores em comissão para compor a unidade de controle interno municipal. Tendo em vista a existência de obra paralisada, recomenda a adoção de medidas necessárias para o andamento da obra, registrando a contínua as corretas situações do sistema SIM-AM. O Ministério Público junto a esse tribunal, concordo com a instrução da Diretoria de Contas Municipais, opinando pela emissão de parecer prévio pela regularidade com a ressalva das contas, exercício 2010, com a recomendação da unidade técnica. E o nosso voto, acompanhando as manifestações, tanto da Diretoria de Contas Municipais como do Ministério Público, pela regularidade das contas do município de Chopinzinho, ressalvando a nomeação dos servidores em comissão para compor a unidade de controle interno municipal e recomendação ao gestor a adoção de medidas necessárias para dar andamento na obra paralisada, registrando no ato contínuo a correta situação do sistema SIM-AM. É o voto, senhor presidente. Está em discussão. Votação. Aprovado. Agradeço a Vossa Excelência e aos membros dessa corte. Está encerrada minha pauta. A presidência também agradece a Vossa Excelência. Senhor presidente, E antes de passar a palavra ao auditor Tiago Barbosa, a concede ao conselheiro Rain Jorge Hermes. obrigado, senhor presidente. Eu gostaria, se fosse possível, de retificar ou de adicionar. Eu fui alertado, na época oportuna, pela ilustre procuradora, doutora Valéria, mas eu passei batido, de fato. É o protocolado do presidente da Câmara Municipal de Corumbataí do Sul, é o protocolado 207.660 de 2011, em que havia aquela redução, aquele percentual de extrapolação de 0,07%, que eu achei justo com ressalva, em vez da irregularidade, mas no meu próprio voto aqui, que eu só vi o final dele, eu acabei não vendo anteriormente, e no meu voto eu dizia: acato, pois, as justificativas apresentadas pelo gestor responsável, bem como as ponderações trazidas pela Diretoria de Contas Municipais, por entender que a irregularidade apontada pode ser cometida em ressalva das contas, mantendo ainda a aplicação da multa prevista no artigo 87, inciso 3º, parágrafo 4º da nossa lei complementar. Então, eu mesmo tinha colocado como a multa. A Valéria me perguntou se eu mantinha a multa e eu tinha dito que não mantinha. Então, eu cometi um erro, eu, de fato, mantinha essa multa. Então, se Vossa Excelência permitir, eu gostaria de retificar e manter essa multa. É um valor insignificante, mas acho que, como didaticamente, acho que ela vale, e eu tinha mantido essa multa. Então, se Vossa Excelência permitir, eu gostaria de retificar esse voto. Há uma solicitação do ilustre conselheiro para a reabertura do processo já mencionado, onde ele pede a retificação pela regularidade com ressalva, mas mantendo a aplicação da multa. Não havendo manifestação, está em reaberto, colocada em discussão a nova proposta, em votação, aprovado. Obrigado, senhor presidente. Era constável, queria agradecer a doutora Valéria por ter me corrigido e, na época oportuna, deu tempo ainda de fazer aquilo que eu tinha, na verdade, proposto, e tinha esquecido. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o ilustre auditor Tiago Barbosa. Obrigado, senhor presidente, senhores julgadores, senhora procuradora. Eu tenho em minha pauta, inicialmente, 5 processos de alerta. Os processos 104, 101 de 2010, de alerta ao município de Paula Freitas. O 196.940 de 2010, alerta ao município de Pinhalão. 320.772 de 2010, município de Carlópolis. 584.745 de 2010,
município de Jussara, e 622-140-2010, município de Reserva. Nesses 5 alertas referidos, os alertas se devem em razão de percentuais de 90% ou 95% do limite para despesa total com pessoal previsto no artigo 20, inciso 3, a linha B, da Lei Complementar 101 de 2000. E nesses 5 processos, a instrução da Diretoria de Contas Municipais é no sentido de arquivamento do feito, tendo em vista que, posteriormente, ficou identificado pela unidade técnica a regularização, a redução dos níveis de despesa total com pessoal desses municípios, a redução e exclusão da situação de alerta prevista pela Lei de Responsabilidade Fiscal. O Ministério Público de Contas, também nesses 5 processos, opina pelo arquivamento do feito, seguindo as respectivas instruções. A proposta que apresento em relação aos 3 primeiros processos, 104 e 107 de 2010, município de Paula Freitas, 196 e 940 de 2010, município de Pinhalão, e 320 e 772 de 2010, município de Carlópolis, é coincidente com as manifestações uniformes pelo arquivamento, pelo encerramento do processo e arquivamento do feito. Em relação aos 2 últimos processos, 584-745 de 2010, município de Jussara, e 622-140 de 2010, município de Reserva, o que identifiquei é que as prestações de contas municipais desses exercícios, desses municípios, ainda não foram apreciadas pelo tribunal, de modo que, nesses 2 casos, eu proponho, então, o apensamento do alerta aos respectivos processos de prestação de contas municipais. Então, são essas as propostas que tenho a apresentar ao colegiado. Os 3 primeiros seria pelo encerramento e arquivamento. Estão em discussão. Votação. Aprovado. Os outros 2 pela anexação dos alertas aos processos Respectivos de prestação de contas daqueles exercícios aos quais se referem os alertas. De prestação de contas de acordo com o exercício. Estão em discussão. Aprovado. Tenho ainda agora em pauta a aposentadoria, processo 388-842 de 2011. Trata-se de apreciação de aposentadoria integral por tempo de serviço concedida ao senhor Luiz Sérgio Martins, servidor da Câmara Municipal de Curitiba, ocupante do cargo de motorista. As manifestações da diretoria jurídica do Ministério Público são pela legalidade de registro do ato, com o adendo que, no parecer ministerial, subscrito pela procuradora Valéria, há uma identificação de uma outra questão, que é a seguinte: aqui transmito os termos do parecer. Cabe frisar que o valor dos vencimentos é no montante de R$ 5.976,63 mensais no cargo de motorista. Daí vem uma indagação. Por que outras categorias que compõem o quadro do Executivo Municipal, como os dos professores e dos guardas municipais, não são remunerados de forma equivalente aos servidores da Câmara, sendo que cargos que exigem maior qualificação, como os professores, têm os seus vencimentos fixados bem abaixo aos dos motoristas da Câmara? Ressalte-se que os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo, conforme dispõe o inciso 12 do artigo 37 da Constituição Federal. Assim, deve ser feita uma recomendação ao presidente da Câmara para que faça as apurações devidas acerca da obediência ao mencionado dispositivo. Então, é essa a proposta adicional do Ministério Público de Contas. A proposta de voto que apresento ao colegiado pondera que, de fato, a observação do Ministério Público é cabível, presumivelmente, e provavelmente está certa a procuradora Valéria, esse valor dos vencimentos do cargo de motorista na Câmara Municipal é superior ao cargo equivalente no Poder Executivo Municipal. No entanto, essa um pressuposto. Esse é um pressuposto. Eu entendo que, se verificado efetivamente essa dissonância em relação ao que está previsto na Constituição Federal, deveria caber uma determinação ao município. Então, com essa ponderação,
eu proponho que se faça uma comunicação ao presidente da Câmara, não uma recomendação, porque a recomendação tem o caráter de aperfeiçoamento, e aí, no caso, seria um outro caráter de observância à norma, uma comunicação ao presidente da Câmara para que adote as providências cabíveis e também uma comunicação à presidência dessa Corte para que estude eventual inclusão desse tema no escopo das contas municipais, para que isso seja identificado em relação a tanto a municipais quanto estaduais, para que isso seja identificado de uma forma geral e não apenas em relação ao município de Curitiba. E aí caberia à presidência apreciar a conveniência de que esse tema fosse verificado de forma geral pelo tribunal. Então, seria essa a proposta com a legalidade de registro das manifestações uniformes. Em discussão a proposta, votação, aprovado. Tenho pensão, processo 311.246/2011, trata-se de pensão concedida à senhora Maria Teixeira, viúva de companheira de servidor estadual. Aqui o que ocorreu é que, inicialmente, no processo de apreciação dessa pensão, foi determinada a Paraná Previdência que corrigisse o valor dos proventos, porque eles teriam sido concedidos com base apenas num percentual de 65% da remuneração do servidor falecido. Então, segundo o Acórdão 303/2007 da segunda Câmara, foi negado o registro ao ato de pensão e ficou concedido o prazo de 15 dias para que a Paraná Previdência adotasse as medidas cabíveis visando resolver a pendência apontada. E, finalmente, voltou à documentação em 2011, a diretoria jurídica, analisando a mesma, opina pela legalidade de registro do ato corrigido e o parecer do Ministério Público, da mesma forma, opina pela legalidade de registro do ato de pensão. O que, nesse caso, também adiciona o Ministério Público de Contas é uma sugestão de aplicação da multa administrativa prevista no artigo 87.2a e da multa administrativa do artigo 87.3f à Paraná Previdência. Aqui, os termos do parecer ministerial seriam os seguintes. Tendo em vista que esses autos somente foram encaminhados a esse tribunal em maio de 2011, a mencionada decisão transitou em julgado em maio de 2007, ou seja, transcorreram mais de 4 anos de sua emissão, são cabíveis as multas que já referi, a serem aplicadas perante o órgão previdenciário, são os termos do parecer ministerial. Eu entendo que houve, de fato, uma demora não justificada no cumprimento da determinação emitida pelo Acórdão 303/2007 da segunda Câmara, e seria cabível a aplicação da multa do artigo 87.3f por descumprimento de determinação do órgão deliberativo do tribunal. Essa multa no valor original de R$ 500. A outra multa sugerida do artigo 87.2a é no valor original de R$ 200 por falta atinente a não encaminhamento para registro de expediente de ato de pessoal. O que ocorre nesse processo é que não houve a devida inclusão dos responsáveis pela Paraná Previdência, a identificação desses responsáveis e a inclusão no rol de responsáveis e a oportunização para que os mesmos justificassem essa demora no encaminhamento da documentação. E por essa razão, eu, como já fiz em outras ocasiões, entendendo que houve a falha, mas entendendo também que retomar o processo para a instrução, para que essas providências sejam adotadas, causa mais prejuízo ao tribunal, em razão do grande volume de processos que o tribunal tem que lidar, eu entendo, então, que não seria possível a aplicação, nesse momento, das multas propostas pelo Ministério Público e, com essas justificativas, deixo de propor essa aplicação. Então, a proposta é pela legalidade de registro tão somente. Está em discussão a proposta do senhor relator. Em votação. Aprovado.
Tenho admissão de pessoal, processo 483-759-2008, trata-se de admissão de pessoal promovida pelo município de Marialva, segundo o edital número 1 de 2008, e o processo trata de provimento dos cargos de advogado, primeiro colocado, agente administrativo, primeiro colocada, vigia noturno, terceiro, quinto, sexto e oitavo colocados, auxiliar de serviços gerais, feminino, primeira e segunda colocados, auxiliar de serviços gerais masculino, primeira e quarto colocados, primeiro e quarto colocados, desenhista, primeiro colocado, médico pediatra, primeiro colocado, auxiliar de almoxarifado, primeiro e segundo colocados, médico plantonista noturno, primeiro colocado, médico plantonista diurno, primeiro colocado, assistente social, segundo colocado, e farmacêutico, primeiro colocado. O edital ainda previa outros cargos, faço referência ao cargo de fonoaudiólogo, bibliotecário, ginecologista e ultrassonografista, esses médicos, essas especialidades médicas. No curso da instrução processual, a diretoria jurídica identificou inicialmente problemas na alimentação dos SIM atos de pessoal, foi feita a diligência, identificou também acúmulo de remuneração de uma servidora, que foi admitida segundo esse edital, Michele Ferreira Gonzaga, que estaria recebendo pagamentos simultaneamente também pelo município de Sarandi. Foi feita diligência, nessa primeira diligência o município justificou que essa servidora Michele Ferreira Gonzaga havia sido exonerada a pedido do município de Sarandi. E com essa justificativa, a diretoria jurídica opinou pelo registro das admissões. O processo seguiu ao Ministério Público de Contas, que discordou do parecer técnico e opinou por diligência, e aí, no caso, o que o Ministério Público de Contas identificou é que deveria ser esclarecido as circunstâncias da realização do concurso, e aqui faço referência ao texto do parecer, considerando que o certame objetivava o preenchimento de cargos de nível técnico superiores, seria necessário esclarecer e comprovar a qualificação profissional dos membros que compunham a Comissão Especial do Concurso Público, caminhando o processo licitatório completo, acompanhado das devidas publicações do contrato e tabulado, caso tenha havido a contratação de empresas para a elaboração das provas e caso tal avanço tenha sido embasado em despesas de licitação, declinar o motivo da escolha da empresa contratada, encaminhar a nota de empenho, demonstrar a qualificação profissional do sócio da empresa contratada, comprovar a eventual subcontratação e pagamento de outros profissionais para avaliação nas áreas específicas e encaminhar a cópia das provas aplicadas e seus respectivos gabaritos. Aqui, nesse parecer, ainda, o Ministério Público solicitou que a diretoria jurídica disponibilizasse os dados do sistema SIM-AP, tendo em vista que o parquê não tinha, à época, acesso a esses dados. A diretoria jurídica apresentou informações, adicionando, além da servidora Michele Ferreira Gonzaga, também que havia sido identificado no sistema pagamento em duplicidade à senhora Elizabeth Mendes Lara, senhora Marcela Aparecida Sabino Ferreira e Cíntia Letícia de Sá da Silva. Essas servidoras, então, receberiam não só pelo município de Marialva, mas também pelos municípios de Sarandi, Mandaguari e Lobato, respectivamente. Foi feita a intimação do município, o prefeito municipal apresentou documentos, juntando cópia do processo licitatório, realizado na modalidade de convite, contratação da empresa EGS, Consultoria, Assessoria e Controladoria, cópia de nota de empenho no valor de R$ 25.900, cópia das provas aplicadas, cópia do contrato social da empresa. A diretoria jurídica considerou que o município cumpriu a diligência determinada e opinou pelo registro das admissões. O Ministério Público de Contas opinou pela negativa de registro e aqui teceu diversas considerações em relação à documentação apresentada. Faço referência a uma listagem, a identificação pelo parecer
que a elaboração e correção das provas ficou a cargo da empresa IGS Consultoria, Assessoria e Controladoria, contratada por meio de procedimento licitatório na modalidade de convite. A modalidade de licitação adotada não é adequada para a contratação de serviços objetivados, já que, 1, não contempla a avaliação técnica dos licitantes, atendendo-se ao menor preço ofertado, e 2, não é deferente aos princípios da publicidade e da transparência, que a realização de todo e qualquer concurso público reclama, já que o convite é dirigido exclusivamente a empresas pré-selecionadas pela própria administração. As condições expostas no edital não levaram em consideração o número de possíveis candidatos, havendo estipulação de valor máximo fixo, R$ 30 mil. Tanto o edital quanto o contrato firmado não estabelecem condições básicas para a execução da avença, tais como precauções atinentes ao sigilo na confecção das provas, exigência de parque gráfico próprio monitorado por câmeras de filmagem, comprovação de existência de quadro próprio de profissionais habilitados para promoção das avaliações nas áreas específicas, etc. Curiosamente, a empresa que se sagrou vencedora na licitação realizada foi também a responsável pela condução de outros 3 processos seletivos implementados pelo município de Marial, vide protocolos citados, sendo que, consoante informações obtidas junto ao sistema SIM-AP, o seu proprietário, o senhor Edival Gonçalves da Silva, ocupa cargo comissionado de diretor do Departamento de Educação e de Cultura junto ao município de Bom Sucesso, havendo outros sim sido apuradas pelo Ministério Público Estadual do Paraná e irregularidades em concursos públicos realizados pela referida empresa, como informa a seguinte notícia extraída da página, e aqui há uma referência à página da internet relativa a essa notícia. Ainda, a empresa não comprovou qualificação especial que justificasse sua contratação para a realização do presente concurso, pois não há, nem havia no momento do vencimento de sua proposta, qualquer prova quanto à disponibilidade de profissionais habilitados para avaliação de áreas específicas. A banca examinadora possui, dentre as várias funções desempenhadas, a incumbência de emitir atos administrativos, os quais somente podem emanar de agentes públicos dotados de competência, razão pela qual deve haver um número mínimo de componentes que sejam vinculados ao ente deflagrador da seleção, servidores efetivos estáveis, sem estarem submetidos a qualquer espécie de pressão ou interferência em seus julgamentos. Binômio impessoalidade e imparcialidade, pois, conforme destaca a doutrina, e faz uma referência aqui à doutrina. Prossegue. No que respeita... Não. Tais aspectos, conforme ressaltado, revelam em seu conjunto uma maior garantia aos cidadãos candidatos de interesse público primário. No que respeita à qualificação técnica da banca examinadora, princípio da eficiência, remarca-se que deve deter titulação pertinente ao âmbito dos candidatos avaliados. Não se visualiza, pois, com o devido respeito, como se possa defender a legalidade de um concurso em que não há como se aferir se os candidatos foram efetivamente avaliados por profissionais dotados de titulação, qualificação ou pertinência em relação aos cargos a serem providos, e ainda assim afirmar-se que a eficiência administrativa está sendo observada e que as provas aplicadas foram deferentes à exigência constitucional de que a avaliação seja de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, interesse público. Em decorrência disso, flagrante nulidade do certame, deve ser promovida a responsabilização da autoridade que comandou a concretização dos atos regulares, gestor municipal, razão pela qual deve a decisão imputar as consequências legalmente previstas nos termos do parágrafo 2º do artigo 37 da Constituição, que prescreve: a não observância do disposto nos incisos 2 e 3 implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável nos termos da lei. É necessário, portanto, que seja representado o poder de competência, Ministério Público Estadual, para a verificação de eventual ato de improbidade administrativa, bem como seja aplicada a sanção prevista na Lei Orgânica da Corte, artigo 87.4b, assim como seja determinada instauração de procedimento apartado de impugnação das despesas efetuadas em favor da empresa contratada para a realização do concurso. Por oportuno, tendo em vista a divergência de posicionamento surgido a partir da edição da súmula vinculante 3 do STF, com o fim de se unificar, ao menos nessa Corte, o procedimento e os critérios a serem adotados para sua implementação, vem-se para que, considerando nos artigos 79 e 83 da Lei Complementar, suscitar a instauração do competente incidente pré-julgado, para que se defina a interpretação a ser perfilhada em casos como presente. Pela negativa de registro das admissões, com a adoção das medidas, ficou sendo o parecer ministerial. Em relação à proposta de instauração de incidente pré-julgado, o processo foi sobrestado até que fosse julgado o pré-julgado número 299.757/2009,
Isso se deu segundo o Acórdão 1813/2010 do Tribunal Pleno. Tendo sido julgado tal incidente, a diretoria jurídica voltou à análise do processo e reafirmou seu posicionamento pela legalidade de registro e fez aqui referência ao referido pré-julgado, que fixou o seguinte entendimento. Em processo de admissão de pessoal, aposentadoria, pensão, servidores afetados não são partes até que exista decisão contrária a seus interesses. Dessa feita, não há necessidade de citação dos mesmos para atuar no processo que não ofende o princípio do contraditório. Nos processos aludidos, havendo decisão pela negativa de registro, deverá o órgão interessado, no prazo de 15 dias, não só apresentar peças demonstrando o atendimento à decisão, mas também documentos que comprovem a data de cientificação dos servidores afetados, uma vez que, de acordo com a orientação do Supremo Tribunal Federal, a partir de tal momento resta configurado o interesse dos mesmos no processo. O parecer ministerial derradeiro ratifica o anterior, opina pela negativa de registro das admissões, representação do Ministério Público Estadual para verificação de eventual ato de improbidade administrativa, aplicação da multa do artigo 87.4b da Lei Complementar 103/2005 e instalação de procedimento apartado de impugnação de despesas para verificação dos pagamentos efetuados à empresa que ficou responsável pela realização do certame. A proposta que apresento no sentido de acatar o parecer ministerial. Na verdade, essa discussão, todos esses pontos já foram levantados em outros processos. Eu entendo que, num caso como esse, em que o certame visou a admissão de diversos médicos, advogado, bibliotecário, farmacêutico, assistente social, seria necessário que ficasse demonstrado um cuidado maior com a elaboração das provas. Então, eu entendo que é cabível a negativa de registro, com determinação ao município para que em 15 dias intime os servidores afetados pela decisão para que possam apresentar recurso ao tribunal. Também o município, sem prejuízo da possibilidade do próprio município apresentar esses recursos, e encaminhamento ao Ministério Público Estadual, aplicação da multa prevista e abertura de procedimento específico para apuração da legalidade das despesas realizadas com a contratação da empresa. É a proposta. Está em discussão? Presidente. Qual dos dois? O senhor mais velho. Conselheiro Reis com a palavra. Não, pode ir. Por favor, pô. Não, o conselheiro Tiago relatou muito bem. Eu tenho, naturalmente, algumas contrariedades em relação ao fato de uma pequena empresa, o sigilo vazar. Eu fico vendo todo ano um exame muito grande feito no tal de Enem, que falam por aí, tá? Que é feito por uma empresa altamente capacitada, com gente de todos os modos, e que vaza todo ano. Não teve nenhum ano até agora que não vazou. Então, o fato de ser uma pequena empresa, uma grande empresa, eu tenho minhas reservas e vou continuar tendo até morrer. Mas é um dos itens que foi levantado, né? Eu verifiquei também que o valor da carta convite é 29 mil, está dentro do valor de carta convite, né? Talvez não tivesse feito, talvez o município também não tivesse mais dinheiro para fazer o concurso. O que era mais importante? Fazer um concurso e ter os médicos, os advogados, os funcionários, ou esperar ter o dinheiro e não fazer o concurso, não ter essas pessoas. Então, eu tenho essas dúvidas todas que me levam e o fato de... aí me preocupa um pouco mais, né? O fato de ter uma nota da internet ser motivo de ser discussão aqui, eu me preocupo bastante, porque aí qualquer um põe uma nota na internet, no jornal, e vai ficar motivo de desaprovação. Isso me preocupa bastante, até porque eu não sou interneteiro, então me preocupa que uma nota da internet seja motivo de discussão no Tribunal de Contas. Quer dizer, isso me preocupa como Tribunal de Contas, né? Então, eu verifiquei também que, na verdade, as questões levantadas pelo Ministério Público são várias questões,
e onde o interessado não teve, nem se manifestou a respeito. Então, eu vou sugerir, em primeiro lugar, que o interessado se manifeste em relação a todos os levantamentos que foram feitos pelo Ministério Público, né? Porque são manifestações, aí entrou até Bom Sucesso no meio, o cara é prefeito de Bom Sucesso, quer dizer, um negócio meio Bom Sucesso e Marialva, está muito... Está um pouco esquisito para mim, na verdade, né? Então, eu vou sugerir ao ilustre conselheiro que seja feita uma diligência, então, ao município, para que ele se manifeste a respeito do que foi, já que a diretoria de Contas Municipais opinou a diretoria jurídica opinou pela regularidade, e o Ministério Público, que foi contra. Eu acho que, pelo menos, deveria o interessado se manifestar a respeito daquilo que o Ministério Público falou, né? Por que ele fez a carta convite, por que ele fez, por que ele não olhou a internet lá e verificou que foi feita alguma coisa. Então, eu proporia, então, uma nova diligência para que ele se manifeste a respeito do que foi proposto pelo Ministério Público. Senhor conselheiro relator da carta? Eu vi... Conselheiro Hermes Brandão, pela ordem. Eu vi atentamente o voto do relator. O conselheiro Tiago é um estudioso da matéria, mas eu prefiro ficar já com a posição da diretoria jurídica. A diretoria jurídica não poderia errar duas vezes. No seu primeiro parecer, que foi o parecer 86-9509, ela foi taxativa. Opinou pelo registro das nomeações constantes do processado, uma vez que estão revestidos de legalidade. E pelo parecer 59-58/11, ela ratifica o parecer anterior, que é pela legalidade do registro. Então, a minha posição, inclusive, em encaminhamento de voto, é nesse sentido, que seja pela legalidade de registro das admissões. Senhor relator, com a palavra. Senhor presidente, alguns comentários em relação à intervenção do conselheiro Reis, do conselheiro Hermas. A primeira questão é que, na verdade, o opinativo pela negativa não decorre do tamanho da empresa que foi contratada, mas sim, essencialmente, do fato de que, já no primeiro parecer em que o Ministério Público solicitou a diligência e que foi encaminhado o ofício ao administrador municipal, e ele apresentou a documentação, naquele primeiro parecer já se identificava que deveria esse administrador comprovar que a empresa contratada ou tinha pessoal qualificado ou subcontratou pessoal qualificado para fazer frente às admissões desses cargos de nível superior. E isso não ficou demonstrado pela documentação que ela apresentou. Então, na verdade, o voto que apresentei, a proposta que apresentei, ela se baseia essencialmente nessa circunstância. A questão de que há, pela mesma empresa, irregularidade em outros processos, irregularidades essas que teriam sido apontadas pelo Ministério Público Estadual numa notícia que foi trazida aos autos, foi uma referência, mas não é o fundamento da proposta que apresento. Da mesma forma que não é a questão do tamanho da empresa, da mesma forma também que considero algumas passagens das manifestações ministeriais, como, por exemplo, aquela que fala do parque gráfico próprio, com câmeras. Eu não me atreveria a fazer essa proposta em relação a não demonstração dessas circunstâncias. Eu creio que aí seria excessivo o cuidado do tribunal, mas sim a questão da verificação da aplicação da prova, da elaboração das provas e correção das provas por pessoal que tivesse qualificação compatível com aqueles cargos de nível superior que foram objeto do certame. Então, em relação às colocações do conselheiro Hermas, eu
até gostaria de acrescentar ao meu relato que, quando foi deferida a diligência para que o município apresentasse essas documentações, fiz a referência que o Ministério Público havia solicitado que a diretoria jurídica disponibilizasse as informações referentes ao certame disponíveis no sistema SIM, porque o parquê não tinha acesso a essas informações. E fiz referência que, nesse segundo parecer da diretoria jurídica, 3 outras servidoras, foi identificado o pagamento por duas administrações municipais a 3 outros servidores. E essas questões, inclusive, não foram objeto de resposta por parte do administrador municipal. Então, veja-se, no primeiro parecer da diretoria jurídica, o parecer identificava que uma servidora recebia por 2 municípios. Houve a resposta do administrador municipal dizendo que aquela servidora havia pedido exoneração. No segundo parecer da diretoria jurídica, ficaram identificadas mais 3 situações similares, e essas 3 situações similares não foram objeto de resposta por parte do prefeito de Marialva. Então, fiz esse esclarecimento para justificar que o voto segue o parecer ministerial, considerando principalmente esses aspectos. Reis. Não, esse fato, na verdade, na minha avaliação, pelo menos, de uma servidora atender a 2 municípios, nós já tivemos casos de monte por aqui, né? Municípios vizinhos de médicos, de enfermeiras, professores. Eu me lembro de vários que já passaram por aqui e é permitido, desde que cumpra a carga horária. Eu não vejo, pelo menos nós temos decidido que não há irregularidade em cima disso. Se não me engano. Mas não foi esclarecido no caso. Sim, mas Vossa Excelência afirmou que era um dos motivos que foi levantado no Ministério Público. Sim. Né? Não, inclusive por municípios. Né? Pela diretoria jurídica. Quer dizer, existe o caso de uma servidora que atendia 2 municípios, Sarandi e Marialva, que uma fica, eu não sei se Marialva fica na Grande Sarandi ou se Sarandi fica na Grande Marialva, tá? Porque são 2 municípios vizinhos. Exatamente, é como se fôssemos aqui do centro cívico e do centro da cidade, mais ou menos a distância de um e outro. Né? Então, são 2 coisas que nós temos atendido. Eu, pelo menos, tenho votado em vários municípios que uma servidora, desde que cumpra os horários, ela possa atender 2 municípios. Desde que, eu não sou contra que cumpra, pelo contrário, eu acho que a pessoa tem que trabalhar mais. Né? Então, esse é um outro motivo que eu de fato não concordo com isso. Eu acho que o fato de um servidor atender a 2 municípios no mesmo tempo, desde que ela possa, e haja disponibilidade, eu acho que não é motivo de desaprovação. Eu, pelo menos, não tenho desaprovado e tenho votado sempre favorável a isso. Foi o que o Vossa Excelência colocou agora há pouco. Né? Senhor presidente, o último esclarecimento. Senhor relator. Muito obrigado, senhor presidente. Nesse caso, doutor Reis, eu reforço, a proposta ela segue o parecer ministerial. Eu apenas fiz uma alusão, inclusive, essa situação nem é objeto do parecer ministerial. Eu apenas fiz uma alusão porque Vossa Excelência iniciou o voto propondo que fosse feita uma diligência para que o prefeito pudesse se manifestar. E o que eu coloquei, em sentido contrário, é que já no primeiro parecer ministerial, quando houve a diligência, ficou solicitado que ele apresentasse uma documentação que comprovasse que as provas foram elaboradas por pessoal qualificado em cargos similares aos objeto do certame. E isso não ficou comprovado. Então, eu entendo que não deva voltar o processo para a diligência por conta dessa situação. E eu apenas fiz uma referência que a própria diretoria jurídica havia identificado inicialmente só uma situação assim e depois identificou 3 situações adicionais. E fiz essa referência para rebater o posicionamento do conselheiro Hermas, com o devido respeito, tendo em vista que, a meu ver, o que ocorre com a diretoria jurídica é que ela se recusa a analisar essas questões que são levantadas pelo Ministério Público. Ela entende que essa questão não é as questões que são levantadas em relação à qualificação do pessoal que elabora as provas, não é uma questão que seja relevante, e por isso ela sequer aborda essas questões, pelo menos nesse processo e em outros processos também.
apenas alertando o plenário que até o presente momento eu tenho 3 propostas de voto. Uma do relator, pela negativa de registro, uma do conselheiro Hermas Brandão, pelo registro, e outra do conselheiro Reins, por diligência. Senhor presidente, eu vou retirar minha proposta, porque eu tenho votado, eu ia tomar mais um cuidado, né? Mas, pelo que o conselheiro Tiago tem relatado, o problema é aquele tosta banca que nós temos já votado várias vezes aqui, de municípios pequenos, que tem uma banca, tem que ser universitário e tal. Aí eu fico imaginando uma banca para atender, tem que ser uma universidade, ou FGV, ou não sei mais o que, dessas coisas bem grandes aí, para atender uma licitação, um curso público desse, né? O Ministério Público, inclusive, tem insistido nisso, né? De que a empresa vencedora tem que ser uma empresa qualificada, com todos os cuidados, quais eu concordo, acho que deve ser qualificada, deve ter os cuidados, mas eu ainda tenho muita preocupação em cima desses grandes concursos, que eu acho que é onde tem sido achado os grandes erros, na verdade, os grandes chuchos, é nesses grandes concursos. Basta ver, já falei do tal do Enem, não gosto nem de falar da palavra, mas o tal do Enem, que é feito no Brasil inteiro, são milhões de pessoas e que vaza todo ano de uma maneira escandalosa. Então, não é o fato de ter uma empresa qualificada que determina. Às vezes, uma empresa pequena até consegue fazer um concurso muito melhor. Então, vou retirar minha proposta de ser ouvido novamente ao Ministério Público. Vossa Excelência falou, mas disse que não era relevante. Quer dizer, sobre o problema da servidora servir 2 municípios, em minha parte, pelo menos, eu aceito. Desde que ela consiga aprovar, eu acho que não é motivo de desaprovação, sob hipótese nenhuma. Já votei isso diversas vezes, vou continuar votando enquanto estiver aqui. A Vossa Excelência disse que não tomou em consideração, só falou, mas não tomou em consideração. Então, sobrou, então, a famosa banca. Né? Quer dizer, é isso. Quer dizer, a irregularidade é pela banca que não é qualificada para fazer um curso público. Em 2007 deve ser, porque o protocolo é de 2008, que estou vendo aqui, então deve ter sido feito em 2007, quer dizer, há 5... Hein? 2008. Ou 2008, né, conforme um mês, mas é 2008, então há 4 anos passados, foi feito esse concurso público. Então eu vou retirar a minha proposta de ser encaminhado novamente ao Ministério Público, porque Vossa Excelência disse que já falou tudo que tinha que falar, então eu vou retirar a minha proposta. Continue em discussão. Senhora Procuradora. O que eu tenho a ressaltar é que o Ministério Público, ele preza muito pela parte técnica, porque imagine uma pessoa não qualificada avaliando uma prova de um médico, ou mesmo uma pessoa não qualificada avaliando uma prova de uma bibliotecária, que cada profissão exige a sua peculiaridade, o seu conhecimento técnico. Quando nós zelamos por isso, nós estamos vendo a ponta. Quem vai ser beneficiado é essa população. Quem vai atuar junto a essa população é esse profissional, esse técnico. E ele tem que ser devidamente habilitado para poder executar sua profissão, que nós também, assim, de uma forma correlata, é a eficiência da administração pública. Então, quando a gente preza muito pela banca, a forma como é feito, nós estamos abarcando vários princípios aí, proporcionando que todos têm a oportunidade de participar e aqueles melhor qualificado pela banca é capaz de exercer sua profissão junto aos nossos administrados, munícipes, de uma forma correta, eficaz e eficiente, atingindo o fim por que é a razão de ter um administrador público, justamente para avaliar, ver o que está acontecendo com nossa administração pública, por que os médicos, quem é que vai cobrar desse profissional? Então, tem que ser desde uma banca séria para que todos que queiram se habilitem e possam exercer a sua profissão dignamente, sem que paire qualquer dúvida sobre seu ingresso, a forma do seu ingresso. Então, guardando todos os princípios que tem no ordenamento jurídico, foi realmente levantado essa questão técnica.
da banca tem que ter uma avaliação e deve ser por aquele que entende da matéria. Não se pode querer avaliar sem ter esse conhecimento. Gostaria de entender como que alguém pode fazer uma prova sem ser da área. Eu realmente não me vejo apta para fazer uma prova sobre medicina. Como é que eu, com uma qualificação minha, eu posso ter fazer esse aferimento? E isso é muito importante, isso é muito sério. Essa qualificação técnica, assim, para mim, não tem como não existir. A banca examinadora, ela tem que ter essa aptidão, ela tem que elaborar e aplicar a prova, bem como decidir até mesmo acerca de eventuais recursos desses profissionais. Isso, para mim, também é um respeito àquele que se submete a uma prova, porque ele sabe que ele vai ser avaliado por alguém que entende. Então, tem muitas coisas correlatas, é um sistema que deve ser observado. A gente olha para um lado, realmente, um município pequeno, mas se o município não tem condições, não pode exercer essa função, então a gente tem que avaliar até lá na origem. Será que deveria ser constituído uma unidade da federação se ele não tem condições de subsistir a isso? Então é preciso fazer uma avaliação do que nós temos hoje. É um município onde precisa ter profissionais devidamente qualificados para que atenda essa população. Não adianta ficar na ficção sem ter qualificação, porque a vida inteira nós vamos ter uma administração pública capenga. E isso eu acho que não é do interesse público. Continue. Senhor presidente, só para fazer um comentário em cima do que a nossa excelente senhora procuradora mencionou. Na verdade, os municípios têm dificuldade para a contratação de empresas para a realização de concursos. Tanto é, doutora Valéria, que quando eu estava na presidência do tribunal, eu reuni todos os reitores das universidades do Paraná, para que eles assumissem os concursos municipais, até a pedido da Associação dos Municípios do Paraná, e colocar que era impossível as universidades fazerem esses concursos. Porque eu acho que se as universidades fizessem, nós não teríamos esse problema que nós estamos analisando hoje aqui. Infelizmente, não tivemos a boa vontade das direções das universidades para atender essa demanda, mesmo pagando as universidades. Então, é um registro que eu gostaria de fazer para dar conhecimento, inclusive, à população que está nos assistindo hoje. Porque eu acho que a finalidade da universidade também não é só ensinar, é ajudar o desenvolvimento da sua região. Infelizmente, nós temos dificuldade para ter esse apoio das universidades. Na verdade, também a empresa que vai fazer um concurso, ela até pode ser uma empresa de porte médio ou até pequeno porte, mas ela pode contratar pessoas eficientes e capazes para elaborar as provas, fazer o concurso. Então, isso também tem que ser avaliado, não é? A empresa é pequena, é grande, eu acho que isso não é tanto o que importa, o tamanho da empresa. Mas o que importa é a idoneidade, a maneira como ela vai fazer concurso, os profissionais que ela vai contratar para elaborar as provas. Apenas um comentário. Para encerrar a discussão, o conselheiro Reis. Eu ia justamente falar mais ou menos sobre isso, quer dizer, eu imagino que a empresa, claro que quem vai corrigir uma prova de medicina não é o mesmo cara que vai corrigir uma prova de biblioteconomia ou de outra coisa totalmente diferente. Eu imagino que a empresa, uma empresa que vai fazer um concurso no município desse, deve estar preparado com pessoas, né, inclusive foi citado pelo ilustre conselheiro, Tiago, ele teria feito concurso em vários outros municípios, né, eu imagino que é uma empresa que deve ter contratados, subcontratados, pessoas capacitadas para fazer concursos de várias profissões. Eu acho que o que a ilustre procuradora Valéria falou é correto, quer dizer, a gente deve procurar selecionar da melhor maneira possível
as pessoas que vão trabalhar nos seus municípios. Uma das coisas que eu sempre também procuro verificar é se houve reclamação no município. Quer dizer, quando alguém se sente prejudicado, é um concurso que a gente vê isso, um concurso que a gente chama de frio aí, né? A reclamação, a imprensa já entra em cima, algum que seja prejudicado já vai reclamar na imprensa. Mariava é uma cidade no lado de Maringá que tem televisão, tem rádio, tem jornal, tem tudo, né? E eu não me lembro de ter tido, e é um concurso feito em 2008, como o Vossa Excelência colocou, há 4 anos passados, eu não lembro de ter passado aqui nenhuma reclamação sobre esse concurso, né? Depois de 4 anos. Então são coisas que procuro analisar. Quer dizer, o tamanho, a empresa, se houve alguma reclamação, né, sobre a banca, naturalmente teria vindo aqui para o tribunal. Então são coisas que a gente leva em consideração, porque uma empresa, mesmo que seja pequena ou média, ela deve ter contratado, subcontratado pessoas que vão analisar. Se vão analisar isso correto ou não corretamente, isso a gente vai saber depois. E não é o fato de ter uma grande empresa que vai selecionar os melhores. Nem sempre é uma empresa grande que vai selecionar os melhores. Principalmente quando as coisas vazam antes. Então, eu acho que a preocupação da Procuradora Valéria é válido, né? A gente deve procurar fazer da melhor maneira. Nós aqui no Tribunal de Contas, pelo menos enquanto eu estou aqui, a gente procurou fazer da melhor maneira possível, contratando a Universidade Federal do Paraná. Não sei se foi feito melhor, mas eu tenho certeza que fizemos um concurso bem feito e que trouxe os benefícios que o Tribunal de Contas precisa. Pessoas preparadas que entraram aqui. Agora, claro que um município pequeno tem muito mais dificuldades que tem um Tribunal de Contas, um município grande ou então um Estado. Mas nada disso impede que mesmo o Estado, mesmo o país, quando que tem todas as condições de fazer um concurso público correto, sem problemas, nós temos visto isso anualmente na imprensa, ou diariamente na imprensa, de lugares em que isso não tem acontecido, infelizmente. Então, é o comentário final que eu faria, então, também, senhor presidente. Encerrada a discussão, eu tenho, então, para colocar em votação 2 propostas de voto. A do senhor relator, que é pela negativa de registro, e a do conselheiro Hermes Brandão, que é pelo registro. Vossa Excelência não está aí colocando legalidade de registro, apenas pelo registro, né? Acompanhando os pareceres da diretoria jurídica. Como vota o conselheiro Reis? Vou acompanhar o conselheiro Hermes. Eu também acompanho, por unanimidade. Vencedor o voto do conselheiro Hermes Brandão, que fica convocado para elaborar o acordo. Senhor relator. Senhor presidente, eu tenho, por último, um processo de admissão de pessoal, 485-569-2010, admissão do município de Mandirituba. Na verdade, nesse processo, a documentação foi encaminhada relativa a 2 certames e, em razão disso, a diretoria jurídica propôs o desentranhamento dos documentos e a formação de 2 processos específicos, um relativo ao concurso do edital 2 de 2002, outro ao concurso 1 de 2002. E isso foi feito. Então, as manifestações são pelo encerramento do processo, com base nessa situação, e a proposta nesse sentido pelo encerramento e arquivamento. Está em discussão, votação, aprovado. Era o que tinha a relatar, eu agradeço a atenção de todos. Esta presidência que agradece a Vossa Excelência, estando esgotada a pauta, deixa a palavra livre. Convoco a próxima sessão para 3 de abril, sendo a 11ª sessão desta Câmara, no horário regimental. Levanta-se a presente.